vocês neste horário. Poderíamos estar correndo ondas, mas decidimos separar este tempo para buscar a presença de Deus. E eu creio que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Amém? Sabe, estava toda essa semana pedindo ao Senhor uma palavra para poder ministrar essa manhã. O pastor Vila me falava: pastor, já tenho a mensagem para poder ver a louvor após a palavra. Eu falava: meu amigo, não tenho nada, de nada. Mas ontem à noite fui a poder preparar a mensagem, perguntar para o Senhor o que deveria estar ministrando para a igreja. O Espírito Santo foi muito claro quando trouxe esta palavra para mim, porque Ele colocou algo no coração como um raio, como um relâmpago veio na minha mente que diz: tu não tens autoridade sobre a minha família, Satanás. Aleluia. E essa é uma declaração que nós devemos fazer. Nos dias de hoje, irmãos, o inimigo, o que mais está atacando são as famílias. Concorda comigo? Então, irmãos, eu creio que o Senhor nos trouxe essa manhã para nos posicionar como cristãos, como filhos de Deus, para poder dizer: tu não tens autoridade na minha família, Satanás. O único que tem autoridade sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, em 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro, capítulo 5, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, ou estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que nos últimos dias a igreja de Jesus Cristo enfrenta a ira do diabo, um diabo que está raivoso, com raiva. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: por isso, Apocalipse 12, 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amados, o diabo desceu à terra e ele está com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo, porque ele virá. Acabamos de cantar: Jesus virá. Jesus virá em busca da sua igreja. Amém? Então, amados, aqui onde eu quero enfocar um pouco essa manhã é para onde que o diabo direciona essa ira. E algo que o Senhor tem sido muito claro é que o diabo está apontando as famílias. Ele está direcionando a sua ira para as famílias, sejam salvas ou inconversas. Mas no mundo todo o diabo está direcionando os seus ataques às famílias. Está rugindo como um leão voraz, faminto, desesperado, para poder chegar e atingir os lares, para poder destruí-los, para poder atingi-los. Está decidido a destruir casamentos. O diabo está decidido a distanciar filhos do seu relacionamento com pais, colocando as famílias um contra os outros, colocando invejas dentro da casa, colocando irmãos um contra o outro.
E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez uma referência a essa obra demoníaca quando ele falou o seguinte em João capítulo 8, versículo 44, onde diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, nós vemos o plano destrutivo do diabo contra a primeira família. O diabo entrou na vida de um homem chamado Caim e induz ele ao assassinato do próprio irmão chamado Abel. E esse espírito homicida continua obrando nos dias de hoje. Vi um vídeo faz umas 2 ou 3 semanas atrás, se não me engano, onde um homem chegava na casa do irmão para poder visitar o pai, e este irmão, dono da casa, não deixava ver o irmão, o próprio pai. Então entre eles começaram a se forçar para poder entrar na casa, e o irmão, dono da casa, pegou uma arma e matou o irmão no pátio da casa, o próprio irmão. Nós vimos dias atrás que um homem, um monstro, porque não sei se podemos chamar de homem, botou um filho de 3 anos dentro do banheiro e acabou matando ele em vingança da mãe. Nós estamos vendo como esse espírito homicida está tomando controle das famílias. Estava o ano passado em Arizona, estava com os meus pastores no carro deles, indo de um lugar para outro, na freeway, na estrada, e vimos que uma dessas caminhonetes grandonas, se não me engano era uma Silverado, que são aquelas caminhonetes grandes que os americanos usam, vinha voando e vinha cortando os carros na freeway, que é de seis pistas, um sentido só. Só que atrás dele vinha um carro esportivo perseguindo ele, e os 2 carros vinham cortando o trânsito, todo mundo abrindo o espaço para eles passarem. No dia seguinte nós ficamos sabendo que eram irmãos. O da caminhonete estava fugindo do outro, se estacionou no estacionamento do shopping, e o outro no carro esportivo chegou, encontrou ele, atirou ele e matou. O detalhe é que eram cristãos, faziam parte de uma igreja cristã americana. E meus amados, nós estamos vendo de uma forma muito clara como esse espírito homicida, esse espírito destruidor, está tomando conta das famílias. Estava vendo que uma porcentagem, uma estadística, de 30% de jovens que caem na droga se inicia dentro de casa, pelo exemplo que eles recebem dos próprios pais. E nós podemos saber que muitos desses jovens, homens e mulheres que estão perdidos em drogas, em álcool, a grande maioria conhece o Evangelho. E estes, irmãos, são apenas alguns exemplos do que está acontecendo no Brasil, na América, mas está acontecendo no mundo inteiro. O diabo está irado, está raivoso para poder atingir as famílias, para poder destruir aquilo que o Senhor instituiu e formou, que é a nossa família, é a nossa casa. Muitas famílias cristãs estão sendo sacudidas pela dor, pela tristeza, pela destruição. A devastação demoníaca, irmãos, tem chegado de diferentes formas nas famílias: divórcio, filhos rebeldes. Nós estamos vivendo uma geração onde estamos vendo os nossos filhos que se iram por qualquer coisa, que respondem de uma forma violenta para os próprios pais.
Famílias que antes eram felizes, hoje estão carregando fardos de angústia, de dor, de tristeza. Você consegue perceber o poder destrutivo que Satanás está trazendo contra as famílias? Meus amados, mas como salvar tua família da ruína e da destruição? Porque nenhum dos que está aqui, irmãos, é livre do que está acontecendo nesse mundo. E isto que o Espírito Santo nos diz nesta manhã para esta igreja. Irmãos, chega um momento onde certas situações da vida estão além de qualquer esperança humana. Há situações na vida onde nenhum conselho atinge o nosso coração para que haja uma transformação. Há situações da vida e da nossa família onde não há médico, não há medicina, não há nada que possa transformar, a não ser somente um milagre. E o único que pode fazer um milagre dentro da nossa casa chama-se Jesus de Nazaré. O único que pode trazer transformação dentro da nossa casa é o Senhor Jesus Cristo. E te digo algo: se você perdeu a esperança de ter uma família restaurada, de ter uma família sarada, de ter uma família curada, a única esperança da tua vida se chama Jesus Cristo. Não temos outro caminho, não há outra forma. Abre a tua Bíblia, por favor, em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 46, diz o seguinte: mais uma vez ele visitou Canaã de Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora exatamente era a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho vive. Assim creram todos, e todos os da sua casa. Meus amados, alguém nesta família estava em conflito, mas este alguém sabia quem era Jesus. Havia ouvido do seu poder milagroso, e de alguma maneira, de alguma forma, lhe avisaram que Jesus estava em Canaã, onde tinha feito o primeiro milagre de transformar a água em vinho, e dava um promédio de distância dos 40 quilômetros de onde esta família se encontrava. Mas a palavra do Senhor diz que este homem desesperado se aproximou de Jesus. Eu quero te dizer algo: que esse homem não saiu da presença de Jesus até ele não ter escutado uma palavra, uma resposta do Senhor. Este homem chegou até a presença de Jesus, diz que era um homem importante, era um homem nobre, e falou para ele: Senhor, o meu filho está morrendo, o meu filho está se acabando, venha comigo, faz alguma coisa. E nos dias de hoje, irmãos, nós necessitamos entender que como pais temos que estar na presença de Deus, e não podemos sair diante da sua presença até não termos uma resposta. Que se os nossos filhos estão perdidos, se os nossos filhos estão angustiados, estão em desespero, estão em depressão,
trouxe ela não queria vir. E ela teve algumas amizades aqui, onde se envolveu em drogas. Agora minha filha está com 18 anos. Ela está se prostituindo para poder manter o vício dela. Eu já não sei o que fazer. Me ajuda a orar. Eu falava para ela, irmã, mas a senhora está orando. E ela me falava, pastor, eu já desisti. Já não dou conta mais. Eu já não posso mais. Eu sei aonde que ela fica, aonde ela está, mas eu já deixei nas mãos de Deus. Eu disse para ela, aí está o problema, em que nós queremos deixar tudo nas mãos de Deus, quando o Senhor nos manda que nós devemos perseverar, que nós temos que orar, que nós temos que clamar. Quanto mais quando se trata da nossa família, quanto mais quando se trata dos nossos filhos. Irmãos, nós não podemos dizer, Senhor, está nas tuas mãos, faz o que tu podes fazer, o que a tua vontade quer. Ora, clama ao Senhor. Este homem não saiu da presença de Jesus, até que Jesus diz para ele, volta para a tua casa, porque teu filho está vivo. De que sabe, igreja? Porque as famílias estão se destruindo. Porque eu acabei de dar a resposta para vocês. Porque não há mais oração. Não somos homens e mulheres de oração. Não buscamos a presença de Deus em oração. Falava ontem para os homens às 6 da manhã que estavam reunidos orando. Irmãos, cada vez está mais difícil que as pessoas se reúnam em oração. Na igreja nós temos oração. Toda terça-feira, intercessão. Temos oração aos homens às 6 da manhã. Você tem chance de vir ou no um ou no outro, mas tem oração. E muitos dizemos, mas eu já estou orando na minha casa. Amados, glória a Deus por isso. Se você é uma pessoa disciplinada que ora na tua casa, mas eu quero te dizer, irmãos, que 95, 96% não ora em casa. A oração já não faz parte da nossa vida. Muitos já não oram nem para a refeição. Muitos não oram, não clamam ao Senhor. Já não estamos orando e clamando pelos nossos filhos, pela nossa família. Estamos aceitando tudo que vem para dentro de casa. Esses dias o Davi andava, o meu filho Davi, o caçula, por tudo andava gritando e renegando. Você não podia falar nada para ele porque já saía esperneando. Eu chamei ele e disse, olha aqui, vem cá. Olha nos meus olhos. Tu não és essa criança rebelde. E eu não aceito na minha casa esse espírito de rebeldia. Porque tu és um filho de Deus. Então a partir de agora tu vai mudar esse comportamento. Porque a tua vida lhe pertence ao Senhor Jesus. E eu como pai não aceito esse tipo de comportamento dentro da minha casa. E ele olhou para mim, abaixou o olhar e falou, tá bom, pai. Diga, irmãos, o que nos está faltando a nós é posicionarmos. Hoje os nossos filhos, irmãos, têm a influência de crianças na rua, de adolescentes na rua. E nós devemos entender, irmãos, e saber com quem os nossos filhos se estão relacionando na rua. Quem somos amigos deles? Eu sempre tenho falado para os meus filhos, entendam uma coisa, eu não sou amigo de vocês. Eu sou o seu pai, que é totalmente diferente. De que muitos confundem a amizade de ser pai, amigo do filho, e aí os pais nos tornamos permissivos, porque eu sou amigo do meu filho. Ah, meu filho conta tudo para mim, e eu conto tudo para ele, do que está acontecendo, e eu falo porque somos amigos, temos que manter essa amizade. E aqui, irmãos, eu quero te dizer que nós, como pais, estamos um nível muito mais acima do que uma simples amizade.
E a nossa responsabilidade velar pelos nossos pais. Eu penso que estão conversando, por favor, prestem atenção na palavra. Nós necessitamos entender que é uma responsabilidade muito grande de nós como pais, de poder velar pela nossa família, pelos nossos filhos. Quantos de vocês estão orando pelos seus filhos? Quantos de vocês estão clamando ao Senhor pelos seus filhos? Quantos de vocês estão orando pela esposa do teu filho, pelo esposo da tua filha, mesmo que seja uma criança ainda? Porque nós clamávamos ao Senhor desde que nossos filhos eram pequenos. Desde que o Enzo era pequeno, clamávamos pela esposa dele, orávamos pela esposa dele. Que o Senhor envie uma mulher temente de Deus, que ame a Deus, que não afaste ele da presença de Deus. E nós tivemos resposta de parte de Deus. E a mesma coisa nós clamamos pela esposa do Lucas, clamamos pela esposa da Flávia, clamamos pela esposa do Davi, porque a nossa responsabilidade como pais, liberar palavra de autoridade, palavra de poder, palavra que vem do Espírito de Deus sobre a vida da nossa família, sobre a nossa casa. Então, amados, nós vemos que este homem, no capítulo 4 de João, tuvo uma determinação, ele foi determinado. E ele chegou até Jesus, diz a palavra, rogando para que sanasse o seu filho. Mas no versículo 48, Jesus diz algo para ele: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Jesus quis dizer o seguinte para este homem: que esta era uma liberação milagrosa, mas que não era a sua necessidade mais urgente. Presta atenção, Jesus estava falando para ele: o teu filho necessita um milagre, mas essa não é a tua necessidade mais urgente. Porque Jesus estava mais preocupado com a fé do homem do que com curar o filho. Muitos de nós, muitas vezes, irmãos, clamamos ao Senhor por cura. E muitas pessoas o Senhor tem curado. E nós sabemos que nós somos cheios de promessas e fazemos inúmeras promessas a Deus. Se estamos doentes, clamamos por cura, Deus nos cura e a gente esquece das promessas. Nos afastamos de Deus. Quantos casais não podiam ter filhos? Clamavam por filhos, prometiam ao Senhor: eu vou dedicar o meu filho. Quando o Senhor trazia o filho, se afastava da presença de Deus. Então, amados, o Senhor diz para ele: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Jesus queria que eles soubessem que ele era muito mais de alguém que apenas fazia milagres. Jesus queria que este homem entendesse que ele era muito mais de alguém que podia dar uma palavra e o filho seria curado. Jesus queria que este homem soubesse que ele era Deus personificado, feito carne, que ele estava falando como o próprio Deus, o Salvador do mundo. E este nobre, este homem respondeu: Jesus, desce antes o que meu filho morra. Aí Jesus viu a fé do homem. Jesus viu a palavra do homem que estava acreditando nele. Jesus disse: vê, teu filho vive. Meus irmãos, tristemente muitos de nós cristãos estamos continuando o nosso caminho quando ainda não tivemos a resposta de Deus. Muitos de nós estamos continuando o caminho quando ainda não tivemos resposta de Deus. Este homem recebeu uma palavra do Senhor. Ele rogou ao Senhor e teve fé. Mas ele não foi embora até que não recebesse a promessa de vida. E sabe o que é importante, irmãos? Que no último versículo diz que todos creram. Você está entendendo que no final não se foca na cura do filho?
no final está se focando na salvação de todos. De que, irmãos, o teu problema na tua casa é como uma areia no sapato para o Senhor. Ele pode sacudir e se acabou tudo. A tua doença é algo muito fácil para resolver para Deus. Mas o Senhor está interessado e preocupado na salvação da tua família, na salvação da tua casa, na salvação dos teus filhos, na salvação da tua esposa, do teu esposo. Meus irmãos, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus deve estar ocupada ganhando almas. Amém? Quantos creem que a igreja tem que ganhar almas? Glória a Deus por isso. Essa é uma ordem de Deus. E nós, como igreja cristã, oramos pelas nações para que sejam salvas. Organizamos evangelismos, organizamos assistências sociais para levar uma palavra. Isso é muito claro, mas sabe o que o Espírito de Deus falava no meu coração quando eu preparava essa mensagem? Quem de nós que sai na rua pregar a palavra de Deus, quem de nós que sai para a rua para fazer uma assistência social, está pagando um preço altíssimo em oração pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, que estão perdidos em Deus? E o Senhor foi além ainda. De que serve, como igreja, vocês querem alcançar mais famílias para trazê-los para dentro da igreja, se muitas das famílias que já estão na igreja estão doentes? Se muitas das famílias que estamos aqui estão doentes, e o Senhor quer trazer uma cura para a nossa casa, o Senhor quer restaurar a nossa casa, o Senhor quer restaurar a nossa família. Meus amados, de que serviria ganhar o mundo inteiro se as nossas famílias estão se perdendo, estão se quebrando? Se nós somos uma igreja constituída por famílias doentes, sabe que os pastores vamos gastar o nosso tempo tratando de curar as famílias que estão aqui constantemente. Mas quando somos uma igreja com famílias sadias, essas famílias sadias e cheias da presença de Deus vão dizer: pastor, estamos prontos para fazer a obra de Deus juntamente contigo. Mas hoje, irmãos, estamos vivendo ataques do inimigo, a fúria do inimigo, atingindo famílias dentro da mesma igreja. Alguma coisa deve ter acontecido, algo deve estar passando, porque o inimigo não entra do nada para a nossa casa. Somos nós os que abrimos brecha ou abrimos janela, outros abrem portões para o inimigo entrar dentro de casa. Muitos casamentos estão se destruindo por ciúmes doentios, ciúmes enfermizos, ciúmes que maltratam. Mulheres ou homens que necessitam clonar o telefone, que necessitam ir atrás, ou mulheres que quando o marido chega já estão olhando e vendo qual a tua senha. Eu quero ver o que você conversou, o que você fez isto. Mas sabe por quê? Porque temos perdido um princípio na família, dentro de casa, que chama-se oração, que chama-se busca da presença de Deus. Hoje o Netflix, o YouTube tomaram conta da nossa TV.
após o tempo. E vamos nos gastando nisso. Mas irmãos, quantos verdadeiramente estão dobrando joelhos pelos teus filhos? Pela tua família? Esses dias nós estávamos em casa com minha esposa esta semana e chamamos a Flávia e Davi. E tivemos um tempo devocional. E estávamos orando por todos os nossos filhos. E como pai, como esposo, falava para o Senhor: Senhor, os filhos que tenho são teus, a ti te pertencem. Mas Senhor Jesus, eu não vou cessar de clamar pela vida deles. Guarda-os, livra-os de todo mal. Na rua eu não sei com quem eles conversam, com quem eles andam, no trabalho, na faculdade, mas tu sabes. Constrange-os, toca-os, manifesta-te a eles. Mas Senhor, eu não vou parar. Não vou parar, Senhor, para que toda a minha família possa encontrar salvação. E esse é o desejo do nosso coração. Eu creio que é o desejo de você ver todos os teus filhos salvos. Eu creio que é o desejo de você ver a tua esposa salva. Porque eu não acredito que um irmão que está aqui com a esposa do lado diga: quando eu estiver indo com Jesus, eu vou falar para minha esposa: tchau. Eu quero ir junto com ela. Eu quero que meus filhos alcancem a salvação. Mas homens, levanta tua mão, homens. Sejas solteiro também, levanta tua mão. Porque é uma responsabilidade sobre você, porque um dia você vai ser casado. E você, homem que já é casado e tem pai e tem filhos, tu és responsável pela tua casa. Agora, se eu perguntasse para a tua esposa, se ela vê que tem um marido que é de oração, o que ela me responderia? Glória a Deus. Tem uma que levantou a mão e disse: amém. Eu tenho um cara na minha casa. Se eu perguntasse para a tua esposa, teu esposo é de oração? Teu marido clama pela tua família, pelos teus filhos, se posiciona? De que muitos achamos que ser pai, ser esposo, exemplar, significa somente sair de madrugada, trabalhar, voltar e não deixar faltar alimento em casa. Isso sim, está certo no físico, no material, no natural, mas e o espiritual? Como está o espiritual da nossa família? Como está o espiritual da nossa casa? Meus irmãos, em 1 Coríntios 13, vou ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato derretido. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas desaparecerão, cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Irmãos, eu posso pregar lindo, posso falar em línguas dos anjos, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas se não há amor no meu coração, tudo isso de nada serve. De nada serve. Então, irmãos, traz isso para a tua casa, traz isso para dentro da tua família. Tu podes dar tudo para eles, tu podes não deixar faltar nada para eles, mas se tu deixas faltar o principal, que é o espiritual, para os teus filhos, aonde os teus filhos estarão quando Cristo venha pela sua igreja? E nós cantamos aqui, Ele vem. Sentimos presença de Deus porque o Senhor está aqui nesse lugar. Mas quantos nós estamos gastando por Cristo de verdade? Quantos estamos perdendo todo com alegria? Acabamos de cantar. Quantos estamos nos entregando pela nossa família, clamando pela família, clamando pelos meus filhos? Eu te pergunto, quem vai orar pela salvação da sua casa? Quem vai orar pela salvação da sua casa? Só alguns. E os demais? Que exemplo de homem estamos sendo? Meus irmãos, somente uma oração agressiva e fervorosa pode destruir os dardos destrutivos do inimigo. Somente uma oração agressiva vai destruir os dardos do inimigo contra a tua casa. Que em nome de Jesus assim seja. Mas eu te peço encarecidamente, no amor de Deus, homem, torna-se um homem de oração. Eu louvo a Deus, irmãos, porque como pastor eu conheço homens que há aqui nesta igreja que são homens de oração, que buscam a presença de Deus. Louvo a Deus por esse remanescente que são os mínimos, os mínimos, os mínimos. Mas se não fosse por eles, que ainda há uma brasa viva no coração, que seria dos demais. Está na hora de deixarmos de ser meninos. E não estou falando a crianças, estou falando a adultos. Mas é que muitos adultos ainda nos comportamos como meninos nas coisas de Deus. Por isso Paulo está dizendo: mas quando eu me tornei homem, e te digo, meu irmão, está na hora que nos tornemos homens de verdade, para que a nossa família possa alcançar a salvação. Orações a meia boca não derrubam fortalezas. Orações de 2 minutos não derrubam fortalezas. Meus irmãos, Mateus 15, 21, já vou terminando. Mateus 15, 21. E partindo Jesus ali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ele e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, ela disse: sim, Senhor. Perdão, versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: oh mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, no original, quando esta mulher fala que a filha está miseravelmente endemoniada, a tradução nos diz que ela era vil, depravada, má, perversa. Ela estava sendo manejada por Satanás. Mas esta mulher era uma mãe que, não sendo judia, era gentil, mas ela cria no poder de Jesus, tanto que ela chamou a Jesus Senhor, filho de Davi. A pergunta é: como que Satanás pode ter acesso aos filhos de um crente? Como Satanás pode ter liberdade para poder entrar na vida dos filhos do crente? Como Satanás pode tomar possessão de crianças que vivem num lar cristão? Talvez, amado, você é um pai que é cristão e você tem criado os seus filhos na igreja, e você fez o melhor para mostrar o caminho para eles que deveriam seguir. Mas agora teu filho está frio, indiferente com as coisas de Deus. E nos fazemos a pergunta: como que pode ter acontecido isso? Com o passar dos anos, o decorrer do tempo, nós temos visto filhos de cristãos se esfriando, se perdendo, filhos de ministros, de pastores, filhos de missionários se perdendo no meio do caminho. Foram criados em lares santos, mas de alguma forma tomaram um caminho errado e se perderam no mundo em diferentes vícios. Talvez enquanto você escuta isto, você suspire e diz: graças a Deus o meu filho não se perdeu, está aqui dentro da igreja. Mas se teu filho está morno espiritualmente, o teu filho pode ser o mais educado do mundo, o mais respeitoso de todos, pode estar na igreja constantemente contigo e não tem vícios. Mas se ele não está fervendo intimamente pelas coisas de Deus, preocupa-te. Porque o Senhor fez questão de dizer no livro do Apocalipse que aquele que é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, até o cristão mais devoto, fervente e fiel pode estar enseguecido com aquela trampa que o inimigo tem tendido aos nossos filhos e à nossa família, onde nós estamos sendo muito passivos e os nossos filhos estão sendo passivos espiritualmente, e está se apagando cada vez mais aquela chama espiritual no seu coração. Eu te rogo, pai e mãe, não permitas que o diabo toque nos teus filhos. Estás a tempo, igreja, ainda dá tempo de que a mão de Deus possa resgatar os teus filhos por a sua presença. Esta mulher se apresentou diante de Jesus, rogou, suplicou: socorre-me. Ela era uma gentil. Jesus falou: não é justo eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos.
porque assim era o pensamento que tinham. Eles vinham estas pessoas como uns cachorrinhos. Mas a mulher disse: Senhor, Senhor, socorre-me, a minha filha está sendo atormentada. Senhor, eu sei do que tu falou, mas até eu, que sou um cachorrinho, posso comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Faz algo, Jesus, mas salva minha filha. Essa mulher não foi embora apenas com uma resposta. Ela não saiu da presença de Deus até ela não ouvir Jesus dizer: vê, porque a tua filha está salva. O que você está fazendo pelos teus filhos? O que você está fazendo pela tua família? O que você está fazendo pelo teu casamento? O que você está fazendo pelos que são próximos a ti, os teus irmãos, teu pai, tua mãe? Oh, essa palavra é para mim. Estás orando, estás clamando? Ou somente nos reduzimos a criticar nossa própria família? Porque muitos criticamos nossa própria família e já não oramos. Te pergunto, quantas vezes você se deu por vencido na oração? Quantas vezes você se cansou de orar ao Senhor? Igreja, fica de pé. Meus amados, não te conformes com as migalhas. O Senhor nos prometeu graça, misericórdia, que necessitamos para aquelas crises que nós enfrentamos no casamento.